Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz. Convido os irmãos a abrirmos todos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, apenas. No início, já falamos aos irmãos a respeito da viagem, das férias. Graças a Deus foi de fato um momento muito bom. Tivemos 15 dias em Santo Antônio do Descoberto, com Vinícius e a sua família, e 15 dias em São Paulo, com Isabela. Bênção de Deus na nossa vida, mas de fato estamos de volta para trabalharmos ainda mais em prol do Evangelho. O texto sagrado diz Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Os irmãos, Pois com critério sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos mediarão também. amém. Senhor, que possamos compreender a sua palavra, entendê-la. Eu sei, ó Deus, que para alguns será e é de grande dificuldade de entendimento, mas se o Senhor nos iluminar, se o Teu Espírito Santo atuar na nossa mente, por mais difícil que o pregador fale, será compreendido, compreensível, pois é Ele quem, de fato, opera na nossa mente, nos fazendo convencer da verdade de Deus em nossas vidas. Fique conosco e nos abençoe a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, antes das férias, falamos sobre no que devemos focar segundo o ensino de Jesus. Em que nossos olhos devem estar fitos? Em primeiro lugar, na dependência total em relação a Deus. Versículo 33 do capítulo 6. Em segundo lugar, no cuidado paterno de Deus. Versículos 26, depois 28 e 29. E em terceiro lugar, devemos focar no reino e na justiça de Deus, conforme o versículo 33, também do capítulo 6. Iniciando, portanto, o capítulo 7, a exposição do capítulo 7. A exposição terá o tema julgamento, onde responderemos a pergunta: por que não devemos julgar? Julgamento é o tema e a pergunta trabalhada é: por que não devemos julgar? Pois bem, o texto de hoje inicia o capítulo 7 de Mateus, apresentando aquilo que o crente deve fazer em relação a si mesmo e ao mundo. Aquilo que o crente deve fazer não em relação a si mesmo e ao mundo, e sim a Deus. O que o crente deve fazer em relação a Deus. Tem muito crente preocupado consigo mesmo e com o mundo. Preocupado com o que o mundo vai pensar a respeito de si, se fizer o que Deus quer. Sempre ouvimos a sentença: não julgueis para que não sejais julgados, como sendo um mandamento em relação às pessoas de um modo geral. Isto é, a não julgarmos ou exercermos julgamentos contra as pessoas, crentes ou não, para que elas não nos julguem também. Nós sempre ouvimos esse texto como sendo voltado para as pessoas, para o mundo. Nós muitas vezes ficamos preocupados em fazer um julgamento ou um pré-julgamento de A ou B, com medo de que A ou B nos julgue. Mas esse não deve ser o nosso medo. Porque o texto não trata
embora trate, e eu espero ser entendido nisso, de pessoas, e sim de Deus. O texto trata do juízo exercido por Deus e não pelas pessoas. Nós devemos ter um comportamento tal para com as pessoas a ponto de não julgá-las, não porque temos medo de que elas nos julguem, mas por termos medo de sermos julgados por Deus. O ensino bíblico foi sempre de que seremos julgados por Deus, e é sobre isso que Jesus está falando aqui. A questão é que, com base no ensino equivocado, sempre somos levados ao entendimento de que os crentes não serão julgados por Deus por já terem se tornado crentes. E para essa defesa usam textos como João 3,18, que diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Romanos 8, verso 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós estamos muitas vezes preocupados com o julgamento dos outros, sem nos preocuparmos com o julgamento de Deus. E afirmamos que nós não seremos julgados por Deus. Isso é um ensino equivocado. É um ensino errado. Ah, pastor, mas o texto está dizendo exatamente isso. Quem nele crê não é julgado. E o que crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. João 3,18. E Romanos 1,8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Contudo, será isso mesmo? Será que nós não seremos julgados por Deus? Será que nós estamos isentos do julgamento divino? Dr. Martin Lloyd Jones diz que o ensino de Jesus nos lembra que Deus está permanentemente olhando para os crentes e que estamos caminhando sob os olhos do Pai. Não há nada que façamos que Deus não esteja vendo. Não há nada, ou não há nenhum lugar para onde nós vamos que Deus não esteja olhando. Ele está permanentemente olhando para as nossas ações. E nós achamos que não seremos julgados. Nesse contexto, o julgamento que devemos evitar em relação às pessoas ou contra elas não deve ser porque elas nos julgarão, e sim porque Deus nos julgará. As pessoas vão ter de você um pré-julgamento, elas terão um pensamento a respeito de você, mas elas não poderão exercer nenhum tipo de julgamento em relação a você. Quem julga as suas ações, as minhas, é Deus. Quem pesa na balança é Deus. E o texto sagrado diz que é balança de precisão. Não é aquela balança fraudulenta lá da feira da Sulanca, ou da feira livre. Da feira livre. Não que todas sejam, mas ali tem um ou outro que dá um jeitinho, ou não tem? A de Deus não é assim não, né, gente? A de Deus é de precisão. Nesse caso, chegamos à dura conclusão de que seremos julgados por Deus. Na próxima exposição, trabalharemos melhor essa questão. Então, hoje, eu estou afirmando que nós seremos julgados por Deus. Na próxima exposição, trabalharemos melhor essa questão. Para hoje,
O que importa para nós não é o que importa para nós não é o que as pessoas pensam sobre nós, e sim aquilo que Deus pensa sobre nós. Nós não devemos estar preocupados com o que as pessoas pensam de nós quando nós deixamos de fazer o que elas querem para fazer o que Deus quer. Nós devemos estar preocupados, e, portanto, isso é o importante para nós, é aquilo que Deus pensa de nós. Aquilo que Deus pensa de nós. Quando a gente faz uma determinada coisa que sabemos claramente que Deus não quer que faça, o que é que Ele fica pensando de nós? Como é que Ele nos vê? Com base nisso, a pergunta a ser respondida é: por que não devemos julgar? Em primeiro lugar, não devemos julgar porque estamos caminhando para um julgamento final. Não devemos julgar porque estamos caminhando para um julgamento final, conforme o versículo 2. Alguém leia, por favor, o versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com o critério que julgardes, sereis. Significa que nós estamos caminhando para um julgamento final. Alguém vai julgar. E não são pessoas. O julgamento humano é falho. Tem provas que não condizem com a realidade. Tem testemunhas compradas, falsificadas. Tem preconcepção do juiz. Em uma das pregações que eu fiz lá em Santo Antônio do Descoberto, eu tinha acabado de visitar o plano piloto, Brasília. Câmara de Deputados, senadores. Tivemos a oportunidade de entrar lá, conhecer mesmo lá dentro, auditório, enfim, conhecer. Saímos já ali, Itamaraty, o Planalto, do outro lado, Supremo Tribunal Federal. E aí eu dei o Supremo Tribunal Federal como exemplo. Como é o julgamento humano? E aí eu dei o Supremo Tribunal Federal como exemplo. Ali tem 11 julgadores, 11 juízes. Então, quando as ações no contexto, na primeira instância, né, quando as demandas entram na primeira instância, não são resolvidas ali, vai para a segunda instância e chega em um determinado momento no Supremo Tribunal Federal. Então tem 11 juízes. Concomitantemente a isso, tem esqueci o nome agora da função. É o promotor, mas lá no Supremo Tribunal Federal é o... Esqueci agora. Mas o promotor, tem o promotor. Rapaz, eu esqueci. Procurador-Geral da República. Então, nós temos os juízes, 11, mas o Procurador-Geral da República é aquele que acusa. E junto a eles, a esses,
tem aqui os advogados, os que defendem. É assim em qualquer tribunal. Tem o julgador, tem o acusador e tem o defensor. Só que todos eles estão imbuídos de pecado. Então o julgamento ou tem uma característica que é da corrupção humana, em algum grau. E não estou dizendo que todo julgamento é falho, coisa desse tipo, mas devido ao pecado, a natureza pecaminosa leva o julgador a tomar uma decisão com base em uma preconcepção. Com Deus não é assim. Nós somos ensinados, em um determinado momento Deus aparece como juiz, em outro momento Cristo aparece como juiz, em um outro momento Cristo aparece como nosso advogado. O fato é que nós estamos caminhando para um julgamento. O tema principal apresentado no texto em questão se resume no conceito de julgamento, particularmente realizado em nossos relacionamentos com os outros, no contexto de como Deus nos percebe. Nós estamos caminhando para um julgamento final, onde Deus vai analisar cada relacionamento nosso com alguém, com as pessoas, com este mundo. O que fizemos ou o que deixamos de fazer. Como nós nos comportamos ou deixamos de nos comportar para com as pessoas. Segundo Jesus, não devemos julgar os outros porque estamos caminhando para um julgamento final, realizado por alguém que nos vê constantemente e retribui com base na lei da reciprocidade divina. Nós não devemos julgar porque estamos caminhando para um julgamento onde o julgador é divino, não está eivado de erro, de querer dar um jeitinho, de querer passar a mão. Onde esse julgador retribui com base na lei da reciprocidade divina. Ou seja, Deus está todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida de olho em nós. O que fazemos ou o que deixamos de fazer. E lá naquele dia ele vai retribuir, conforme o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Isso aqui eu não estou me referindo à salvação. O julgamento não é para a salvação. Falando dos crentes, obviamente, né? Mas ele recompensa. Os textos que apresentamos, como por exemplo Romanos, capítulo 8 e o verso 1, já não há, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não significa que não haverá julgamento, significa que não haverá condenação. A retribuição dele é não haver condenação. Percebe o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo que não haverá julgamento. Está dizendo que não haverá condenação. O ensino é que, voltando aqui para o versículo 2, o ensino é que, com o critério com que julgardes, sereis julgados também. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós estamos caminhando para o julgamento final, onde Deus vai recompensar conforme o critério, conforme a medida que nós usamos. Então, se eu julguei Isaías, e fui muito duro no meu julgamento com Isaías, mas está vendo? Sabe aqueles irmãos que às vezes comentam assim com a gente, né? Viu fulano, viu Isaías, viu o comportamento de Isaías, mas o comportamento de Isaías não é comportamento de crente. Não tem essas coisas, né? É uma mão pesada, é um juízo severo, é um juízo, vou dizer isso mais à frente, mas é um juízo sem misericórdia, é um juízo condenatório.
É assim que Deus vai agir conosco. Com o critério que julgarmos, seremos julgados. Com a medida que medirmos, seremos medidos. Esse ensino é um lembrete de que o crente vive sob o escrutínio de Deus e que ele usará em nosso julgamento o mesmo critério e a mesma medida usados por cada um de nós. Portanto, nós não devemos julgar. Se não queremos ser julgados por Deus com severidade, nós não devemos julgar. Ele está 24 horas do dia olhando para nós, as nossas ações. Até mesmo quando a gente dorme. Ele prescruta o nosso pensamento. Ele está 24 horas do dia atentos a cada um de nós. Nada escapa ao seu olhar atento. Se eu fui duro demais, eu julguei Isaías de forma dura, vai ser assim que Deus vai julgar a mim. Esse ensino também nos leva a considerarmos pelo menos duas coisas. A primeira é a responsabilidade. A responsabilidade. Quando fazemos alguma coisa, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Quando eu sou duro demais no meu julgamento para com Isaías, eu sou responsável por esse julgamento. O nosso problema é que a gente sempre joga a culpa nos outros. Ah, eu julguei Isaías demais porque alguém me contou isso, ou dessa ou daquela forma a respeito de Isaías. Não, eu sou responsável pelo julgamento que fiz de Isaías. No que diz respeito ao julgamento que fazemos das outras pessoas, somos responsáveis pelo nosso próprio comportamento nesse julgamento. Por isso, a recomendação de Jesus é: não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando eu ouvi alguma coisa de Isaías, eu estou dando Isaías como exemplo assim de forma sistemática, né? Mas ele me perdoa. Quando eu escuto alguma coisa sobre Isaías, eu não posso julgar Isaías. O texto é: não julgue para não ser julgado. Por que eu não devo julgar Isaías? Porque a responsabilidade é minha de julgá-lo e não de quem me contou A ou B ou C da vida de Isaías. Alguns crentes, infelizmente, não levam a sério o mandamento de Jesus e vivem como se juízes fossem, condenando os outros quando deveriam exercer a misericórdia. Os crentes vivem apontando o dedo: ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. E esquecem que enquanto ele aponta um dedo, tem pelo menos 4 apontando de volta. Entende? Tem muito crente que se levanta para meter o pau no irmãozinho. Mas o irmãozinho tem esse comportamento ou aquele comportamento. Mas ele não foi lá saber por que o irmãozinho teve aquele ou aquele outro comportamento. Não vai. Simplesmente mete a lenha. Julga. Não usa de misericórdia. Ao invés de apontar o dedo condenatório, esses crentes deveriam orar a Deus, pedindo sua bênção na vida da pessoa julgada. Esse é o nosso problema. Nós não usamos de misericórdia, julgamos de forma pesada, um julgamento severo demais, quando na verdade nós deveríamos orar a Deus, pedindo misericórdia, dizendo: Deus, tem misericórdia de fulano, de Beltrano, que fez isso, fez aquilo. Dr. Martin Lloyd Jones argumenta que o padrão que aplicamos aos outros define o padrão pelo qual Deus avaliará nossas próprias vidas, feitos e motivações. Então, se eu for misericordioso, se eu orar a Deus pedindo misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O irmão A, o irmão B fez isso, fez aquilo, tem misericórdia. No dia do meu julgamento, Deus vai usar da mesma misericórdia. Ao passo que, se eu for muito severo, Deus vai usar da mesma severidade. Entende? Nesse sentido,
Jesus não proíbe a avaliação moral ou o discernimento. Jesus, quando diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus não está dizendo, não avaliem a vida uns dos outros. Jesus não está proibindo uma avaliação ou um discernimento daquilo que nós fazemos, mas o julgamento baseado na própria vida e maneira de ver as coisas, pois como julgarmos, seremos julgados. É mais ou menos assim, quando eu julgo Isaías por uma ação que Isaías fez, eu julgo com base na minha própria justiça. Porque nós seres humanos somos assim. Nós nos avoramos a ser juízes. Então, isso significa que nós temos uma justiça. E nós nos achamos justos demais, bons demais, santos demais. Nós temos uma justiça própria. Então, nós queremos medir as pessoas de acordo com a nossa própria justiça. É por isso que eu meto o pau em Isaías. Permite, Isaías. É por isso que eu meto o pau em Isaías. Ele não é santo igual a mim. Lembra lá do fariseu que orava lá nas esquinas lá das ruas, das praças? Estava indo para o templo, aí orava, Senhor, olha para mim, eu não sou como esse fariseu, eu não sou como esse publicano, era o fariseu dizendo, eu não sou como esse publicano, ó. Ele media o publicano por uma justiça própria, ele achava que era santo, e no entanto, o Senhor Jesus diz, aliás, quem foi que desceu justificado? Foi esse, o fariseu ou foi o publicano? Publicano, saiu perdoado. Então, se agirmos sem misericórdia para com os nossos irmãos, Deus também agirá sem misericórdia para conosco. Com a medida, o texto mais precisamente diz, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse é o critério usado por Deus. Aqui temos a lei da semeadura ou da reciprocidade, onde o critério com que usarmos para medir os outros será o mesmo que Deus ou os outros usará para nos medir também. Então, nesse primeiro ponto, nós temos que pensar a respeito da responsabilidade. Quando eu julgo o outro, eu sou responsável por esse julgamento. O problema é que eu não sou juiz. Eu não sou juiz de ninguém. O juiz é Deus. Segundo, dentro desse primeiro ponto, nós somos levados a pensar nessa caminhada que estamos fazendo para o julgamento final, nós somos levados a pensarmos em duas questões. A primeira é a responsabilidade e a segunda é o autoexame. Como já disse, Jesus não proíbe que façamos avaliações das outras pessoas. Então, eu posso avaliar. Está errado. O que Isaías fez foi errado. Eu posso avaliar, eu não posso julgar. Porque a questão não é... Jesus não proíbe que façamos avaliações das outras pessoas, sejam elas de cunho moral ou de discernimento. Porém, antes de avaliar o próximo, o cristão deve refletir sobre sua própria condição, sobre sua própria intimidade, sobre sua própria identidade com Deus, sobre a relação com que tem com Deus. Então, eu antes de fazer um julgamento ou um pré-julgamento a respeito de alguém, eu devo me auto-examinar. Eu devo fazer um autoexame para ver como é que eu estou. Antes de eu apontar o dedo, eu tenho que olhar como é que eu estou. Será que eu não estou na mesma condição? Ou numa condição até pior? Será que eu não estou fazendo um julgamento de A ou B quando eu estou falhando em coisas até piores do que aquelas que A ou B fazem? Ou fizeram?
Isso fica claro no texto, porque Jesus diz na sequência, porque, verso 3, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. É uma questão de autoexame, de autoanálise. Antes de eu olhar o arqueiro é uma flepinha, é uma coisa pequena. Um cisco no olho do irmão. Um erro que ele cometeu que é tão pequeno que é considerado um cisco. Antes de eu fazer um julgamento, antes de eu apontar o dedo, eu devo olhar a trave que tem no meu olho. Uma madeira do tamanho do mundo, encrostado. O pecado ele está tão grande que está encrostado no meu olho. Eu tenho que fazer um autoexame para ver como é que eu estou. Como é que eu estou com Deus? Qual é a minha identidade em relação a Deus? Devo reconhecer que todos somos iguais, independente do pecado que cometemos. Um comete um pecado grande, outro comete um pecado pequeno, mas no fim das contas tudo é pecado. Antes de eu apontar o dedo com severidade para o erro do outro, eu tenho que olhar o que é que eu fiz. Reconhecendo, não é, como eu já disse, que somos todos iguais, dependentes da misericórdia divina. Sobre este autoexame, Jesus nos fala nos versículos seguintes, como veremos nas próximas exposições. Então, nas próximas exposições, a gente dá continuidade a partir do verso 3 e veremos, né, que há uma necessidade urgente de, ao invés de apontar o dedo, ao invés de julgar as pessoas, as ações das pessoas, nós devemos olhar para nós mesmos. De modo que não devemos julgar em primeiro lugar, porque estamos caminhando para um julgamento final. Em segundo lugar, segundo e último lugar, não devemos julgar, porque neste julgamento final prestaremos contas a Deus. Veja, primeiro, nós não devemos julgar porque estamos caminhando para um julgamento final, feito por Deus, que não vai aliviar, que vai nos olhar conforme nós somos mesmo. Se a gente foi severo demais, ele vai ser severo demais. Se a gente foi misericordioso, ele vai usar de misericórdia. Estamos caminhando para o julgamento final. E em segundo lugar, não devemos julgar, porque neste julgamento final prestaremos contas das nossas ações. Conforme o versículo de número 2, por favor. Alguém leia. Pois com que deram, com que julgar, serei julgado. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Alguém já disse que o cristão vive sobre uma corda, buscando equilíbrio, e que andar por fé é andar por cima de uma corda. É como se nós estivéssemos numa corda bamba, sabe? Tem até um esporte, né? Eu não sei o nome do esporte, que é em cima de uma corda, né? Depois vocês dizem aí o nome da... Né? Mas é em cima de uma corda. A pessoa se equilibrando ali em cima de uma corda. Parece que o cristão vive assim. Alguém já disse que o cristão vive assim. A questão é que é muito difícil de se equilibrar em uma corda. Mais cedo ou mais tarde, cairemos. Quando você vai ao circo, que tem corda bamba, e a mocinha está lá na corda, se equilibrando com uma sombrinha. Já fez a visão dessa cena? Já? O que é que tem embaixo? O que é que tem embaixo? Hã? Uma rede. Por que tem a rede?
Porque mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Talvez ela não caia todo dia. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Ou não é assim? Somos nós. Nós não conseguimos ficar equilibrados sob uma corda todo o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde nós cairemos. Não levando em conta os erros ou pecados que cometemos. Se bem que não podemos deixá-los de lado, mas pensando especificamente na questão do julgamento que fazemos das outras pessoas, Jesus condena o julgamento que condena. Então, quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados, ele está dizendo não julgueis condenando as pessoas, colocando as pessoas no inferno, dizendo que elas estão longe de Deus porque cometeram esse ou aquela falha, esse ou aquele pecado. Isso porque a qualquer momento nós mesmos cairemos. E o incrível é que muitas vezes nós caímos nas mesmas coisas. Nós fazemos as mesmas coisas. Aquilo que a gente condena é exatamente naquilo que a gente peca. Conta a história de muitos pastores. Muitos pastores que condenam uma vida de promiscuidade dos membros, essas coisas assim, né? E sabe qual é as maiores quedas que os pastores passam? Sabe quais são? Promiscuidade. Muitos pastores são pegos em adultério. Condena, e é exatamente naquilo que cai. Por isso, um pouco antes disso, só voltar um pouquinho aqui, sabe o que é que nós somos hábeis? Nós somos hábeis em fazer pré-julgamentos simplesmente porque nós não gostamos das pessoas. Então, o fato de eu não gostar de Isaías, que isso aqui é só uma... Né, misericórdia se eu não gostasse de Isaías. Mas o fato de eu não gostar de Isaías, eu sou ávido em meter o pau em Isaías. E não é aqui na pregação, não. É pelas costas de Isaías. Eu vou lá na irmã Flávia e digo, irmã Flávia, sabe Isaías? Olha, tenha cuidado com Isaías. Joselito, sabe Isaías? Tenha cuidado com Isaías. Nós somos hábeis em fazer isso. Nós gostamos de apontar o erro das pessoas. E não raras vezes tomamos o lugar de Deus condenando as pessoas ao inferno, sem nem mesmo sabermos o porquê, a razão, a circunstância por que ela fez tal coisa. A gente não sabe por que foi que o irmão fez isso, por que foi que o irmão disse isso, por que foi que o irmão se comportou dessa maneira. Nós não sabemos, mas nós somos hábeis em dizer, vai para o inferno. Já chegaram para mim, isso num contexto mais familiar, falando de uma pessoa da família, de dizer, esse é um comportamento de quem não é crente. Muitas vezes esquecendo de que tem filhos e filhas em casa que fazem os mesmos comportamentos, ou que têm os mesmos comportamentos. Então nós somos hábeis em julgar com severidade, em condenar as pessoas. Por isso, tomamos o lugar de Deus, condenando as pessoas ao inferno. Baseados em quê? Nós condenamos as pessoas. Nós jogamos as pessoas do inferno para dentro. Baseados em quê?
O alerta de Jesus se refere àquele tipo de julgamento que se usa a justiça própria. Nós julgamos as pessoas baseados numa justiça própria. Nós nos achamos santos demais. Nós nos achamos juízes, isto é, pessoas que têm um conhecimento tal e que temos uma vida santa de tal forma que temos uma prerrogativa a apontar o dedo e condenar. Lloyd Jones diz que nestes casos o ego sempre está por trás dessa questão. E esses egoísmos é sempre uma manifestação da justiça própria. Um sentimento de superioridade. Um sentimento que diz que estamos com a razão, ao passo que as outras pessoas não o estão. Isto é, nós julgamos as pessoas com base numa justiça própria, achando que nós temos sempre a razão, achando que sempre estamos certos, achando que somos santos. O problema é que nós não somos. O problema é que nós não estamos com a razão. O problema é que nós somos tão pecadores quanto aquela pessoa que estamos julgando. E sobre este julgamento, sobre o nosso comportamento, nós daremos contas diante do Senhor. Isso leva, esse comportamento de achar que é melhor do que os outros, leva ao espírito censurador. E paralelamente a isso, há aquela outra tendência de desprezar o próximo e considerá-lo como desprezo, ou considerá-lo com desprezo. Eu não gosto de Isaías, então o que é que tem eu meter o pau nele? Eu não gosto de Isaías, o que é que tem eu condená-lo ao inferno? O problema é que um dia eu estarei na presença de Deus e Deus vai dizer: ô menino, vem cá. Por que tu fizesse isto, isto, e isto, e aquilo, e aquilo, e aquilo com Isaías? Eu vou ter que dizer por que foi que eu fiz. Eu vou ter que prestar conta. O ensino de Jesus é para que não julguemos assim, não julguemos ninguém com desprezo, não julguemos ninguém achando que somos melhores do que ninguém. Pois se o assim fizermos, seremos julgados por Deus do mesmo jeito. Isto é, se formos severos demais, Ele será severo. Não nos esqueçamos que haveremos de prestar contas a Deus, pois este é o ensino bíblico. Tem muita gente dizendo: não haverá condenação, Romanos 8:1, não haverá condenação para os que estão em Cristo Jesus, esquecendo-se de que prestarão contas e de que esse é o ensino bíblico. As Escrituras nos afirmam que todas as pessoas, sem exceção, comparecerão perante o tribunal de Deus para prestar contas de suas próprias ações, palavras e intenções, sejam elas boas ou más. E que Jesus foi constituído de juiz de vivos e de mortos, conforme Romanos capítulo 14, verso 8 a 12, por favor. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, que dizem respectivamente. Romanos 14, verso 1 a 12, verso 8 a 12. Romanos 14, de 8 a 12. Acompanhe. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente por esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, perante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo perante a Deus.
Nós prestaremos contas de cada palavra, de cada pensamento, de cada ação, de cada julgamento, de cada condenação. Nós daremos contas a Deus. Nós, pelo simples fato de sermos crentes, não estamos isentos disso. Vamos tratar disso na semana que vem. Não estamos isentos. Romanos 14, de 8 a 12. Agora veja, Eclesiastes 12, verso 13, por favor. Abra. Eclesiastes 12, verso 13. Eu vou ler também o 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque tudo isto é o dever de todo homem. Agora veja, o desfecho de Eclesiastes: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No dia do julgamento final, e o que eu vou dizer só para a gente entender, é como se tivesse um telão no tamanho do mundo nas nossas costas. Nós estamos assim no tribunal e está assim patente diante de nós o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer. Entende? Quando a gente é omisso e deixa de fazer alguma coisa, vocês estão me entendendo, né? O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente disse e não deveria ter dito. Todas as nossas obras vai estar lá assim, ó, no telão. Não vai ter como escapar, não vai ter como dizer: não, Senhor, não foi assim não. Porque vai estar lá. Eu vou ter você, eu e você. Nós teremos que prestar contas a Deus. Tintim por tintim. Por que você disse isso de Isaías, Márcio? Por que você se comportou dessa forma para com Isaías? Aí na hora que Isaías for ser julgado, também vai estar lá, assim. O texto sagrado não diz isso. Isso sou eu que estou dizendo. Pode ser que Deus até coloque frente a frente. Olha, quando você metia o pau em Isaías, quando você julgava Isaías, olha aqui o que Isaías fazia. Olha aqui quem era Isaías. Olha aqui porque foi que Isaías tomou tal atitude. Nós prestaremos contas, tintim por tintim, dos nossos atos. O Senhor Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus estará com a sua fita métrica assim, medindo tudo que eu fiz, tudo que você fez. Aqui temos o princípio da responsabilidade individual, que já fora apresentada no tópico anterior. Esse princípio de responsabilidade individual destaca que a vida e a morte pertencem ao Senhor, tornando essencial vivermos com sabedoria, arrependimento e de acordo com as Escrituras, o que implica não julgarmos para não sermos julgados. Meus irmãos, hoje aprendemos pelo menos 2 lições. Eu encerro agora com as 2 lições. 2 importantes lições. A primeira lição é a não julgarmos as pessoas. Essa é a primeira lição. Nós não devemos julgar ninguém. Em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, Jesus está descrevendo como um cidadão do reino, que é alguém que já reconheceu ser pobre de espírito e, portanto, destituído de justiça própria, deve se comportar em seus relacionamentos, trocando o espírito de condenação por um coração humilde e transformado pela graça. Você é um cidadão do céu, portanto não pode julgar ninguém, não é competência sua julgar. O Senhor Jesus, embora em determinados textos seja dito a respeito dele de que ele é juiz, ele diz: eu não vim julgar ninguém. Você é um cidadão dos céus. Então, não julgueis, para que não sejais julgados. Segundo,
aprendemos que não devemos julgar as pessoas porque não conhecemos as histórias, dores e motivos daquela pessoa ter tomado tal decisão, cometido determinado deslize. Nós não conhecemos as pessoas, não conhecemos suas histórias, dores e motivos, tornando o julgamento injusto e baseado apenas em uma pressuposição, baseado na nossa própria perspectiva limitada, isto é, a nossa própria justiça. Nós não devemos julgar as pessoas porque nós não conhecemos as motivações dos corações delas. E por não conhecermos e termos uma justiça própria, nós queremos que elas se amoldem à nossa justiça. Nós temos uma perspectiva limitada. Nós não enxergamos como Deus enxerga. Eu não estou vendo Isaías 24 horas. Eu não estou vendo Isaías a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Eu não sei o que é que Isaías está pensando. A minha perspectiva é limitada. Por que é que eu vou julgá-lo? Mais ainda, por que é que eu vou condená-lo? Quem faz isso é Deus. Quem vê Isaías 24 horas é Deus. Quem sabe o que Isaías está pensando é Deus. Entende por que eu não devo julgar ninguém? Neste caso, não é, se eu julgo sob o meu próprio ponto de vista, quem é prejudicado sou eu. Aqui seria um terceiro aprendizado, mas eu não coloquei. Quando nós julgamos o outro, quem é prejudicado, os que são prejudicados somos nós mesmos. Porque o texto sagrado é muito contundente quando diz que com o critério que julgarmos, com a medida que medirmos, nós seremos julgados e medidos. Deus usará os mesmos critérios que usarmos. Apesar destes dois ensinos, este tema não foi totalmente esgotado. Apesar destes dois tópicos, não devo julgar porque estou caminhando para um julgamento final. E segundo, porque neste julgamento final eu prestarei contas das minhas próprias ações. Apesar de ter tratado sobre isso e de forma extensa, nós não esgotamos tudo. De modo que retornaremos a esses mesmos versículos nas próximas exposições. Que Deus nos abençoe e que Deus, de fato, nos dê a compreensão de não julgarmos ninguém. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais uma exposição. Obrigado por tua palavra falar profundamente ao nosso coração. Quando o Senhor Jesus nos ensina nesse texto a respeito de não julgarmos para não sermos julgados, obviamente não diz respeito a julgarmos as pessoas para não sermos julgados por elas. Nós não devemos julgar as pessoas para não sermos julgados pelo Senhor. Nos dá de modo cabal, de fato, este entendimento, ó Deus, para que não pequemos diante do Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para exercermos qualquer tipo de avaliação para com os meus irmãos ou contra os meus irmãos de forma misericordiosa, onde ao invés de apontar o dedo, pedir a tua misericórdia, a tua bênção sobre a vida dessas pessoas. E certamente essa mesma bênção, essa mesma misericórdia virá sobre nós. Portanto, nos abençoa, ó Deus. Nos dar uma semana maravilhosa na sua presença. Nos abençoa com os nossos irmãos. Junto aos nossos irmãos. Nos abençoa ou abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares.
Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. E aproveito, ó Deus, este momento para apresentar diante do Senhor a sogra da nossa irmã Flávia, bem como todos os demais irmãos que estejam enfrentando algum problema, especialmente enfermidade, ó Deus. Não há nada pior do que uma enfermidade. Se nós tivermos o corpo são, nós teremos forças para correr atrás, desenvolver as nossas atividades, a fim de que possamos resolver todos os nossos problemas. Mas se não estivermos com plena saúde, ficará ainda mais difícil. Mas para além disso, ó Deus, nos abençoa em toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. É a oração, ó Deus, que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queremos, ó Deus, ainda apresentar diante dos meus irmãos a tua bênção. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todos seus filhos, sobre todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É a oração, ó Deus, que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.